Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade a Camp Kisuge. E nesse vídeo eu vou falar sobre o sexto episódio, que foi um dos melhores da temporada. Isso porque abordaram muitas coisas sobre a mente da Mia e também sobre a vingança dela, e também teve um lado dos demônios, algumas movimentações que serão muito importantes para o futuro da obra. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E galera, antes de eu começar a falar do episódio em si, só aquele pedido básico. Deixa um like aqui e um hypar, porque ele ajuda demais. E é exatamente o seu like e o seu hypar que possibilita que a gente fale sobre Camp Kisuge ou também outros animes menos hypados da temporada quase toda semana. Então, dê essa força aí pra gente e meu muito obrigado. Mas dito isso, vamos para o episódio. No caso, o sexto episódio. E o episódio começa com a Mia levando um plano de ação para aquele príncipe idiota lá do reino dela. Então, no plano dela, para se defender desses monstros que estão aparecendo, do perigo, da calamidade que está por vir, envolvia alguns gastos a mais, aumentar o orçamento de defesa e também remanejar os guardas, né? Remanejar as tropas, fazer uma mobilização de tropas também. Só que o príncipe começou a falar que não, que isso não era lugar dela, que ela não sabia o que estava falando, e começou a falar aquele monte de idiotice que ele sempre fala. E aí ela começa a pensar, cara, o reino tá perdido. Meu Deus, o que a gente vai fazer com esse idiota na frente no comando do reino? Esse reino vai ruir, como que a gente vai salvar ele? E aí ela fica pensando que foi esse cara, esse Strume, que vendeu a irmã dela. E aí ela fala, cara, não tem como eu simplesmente ir embora daqui e deixar isso pra lá. E no próprio anime é mostrado que ela faz uma cara meio de raiva, só que aparece meio que umas luzes, uma coisa meio colorida atrás, mas dá pra ver que a expressão dela era de raiva, dá uma olhada. E não é que ficou ruim no anime, mas no mangá, por não ter essas cores, por ser preto e branco, a expressão dela e o momento foi mais impactante e me passou uma emoção de raiva, uma emoção mais visceral que eu gostei mais. Dá uma olhada. Deu pra perceber que a Mia tava muito puta, né? Só que o príncipe, logo depois, continua falando. Aí ele fala que ele não vai gastar esse dinheiro todo por causa de uma calamidade que pode ou não acontecer, e que se acontecer pode demorar séculos até que aconteça, e que ele não vai gastar de forma nenhuma dinheiro com isso. Só que a Mia, ela não se conforma e ela resolve argumentar. Ela fala, bom, Alteza, eu sei que você ganhou uma grande quantidade de dinheiro com a venda da minha irmã. Se você usar um pouquinho desse dinheiro, você consegue fazer tudo que eu tô planejando. Só que ele fala, o idiota fala, que ele gastou aquele dinheiro, que ele não tem mais aquele dinheiro, porque todo o dinheiro que ele tinha ganhado com a filha, uma parte foi pra família da filha, né, como parte do acordo, e a outra parte que foi pro reino, ele usou pra fazer estátuas de ouro dele e da família dele, enquanto uma crise se aproxima. E aí assim, você pode estar pensando, ah cara, não é possível, ninguém faria isso. Muita gente eu sei que vai pensar isso. Ah, ninguém naquela posição faria uma idiotice dessa. Mas eu vou te dizer que sim, que nós já temos exemplos históricos de pessoas que fizeram coisas muito similares em situações relativamente similares. Óbvio que não tinha demônios invadindo, né, porque o nosso mundo não tem disso. Mas em situações muito similares, alguns líderes já fizeram coisas assim. Só que o jeito que esse príncipe fala, o jeito que ele se comporta é meio caricato, é exagerado. Eu acho até chato, pra ser sincero, porque é caricato demais. Então parece que ele é só uma caricatura. Mas esse tipo de ação, esse tipo de síndrome de Hubris, que eu já falei em outro vídeo, não é incomum. Por exemplo, lá no Turcomenistão tinha um cara que, se não me engano, o nome dele era Niazov, uma coisa assim. Se eu tiver errado eu vou corrigir aqui nos comentários. Mas esse cara, o país estava um caos, enfrentando uma série de problemas, e ele fez uma estátua de ouro dele, no qual ela ficava sempre apontada, ela era móvel para ficar sempre apontada para o sol. O Saddam Hussein mesmo, que todo mundo conhece, o cara iniciou uma guerra de 8 anos contra o Irã, atacou um outro paizinho menor chamado Kuwait, começou a guerra do Golfo, estava sendo perseguido por um monte de superpotência, e ele fazia palácios luxuosos e estátuas de si próprio, no meio de uma crise, no meio de uma tensão e em riscos enormes, né? Tanto que ele teve uma guerra, ele foi capturado, condenado e morto. E ainda assim continuava com essa mania de grandeza, construindo coisas para o próprio ego. Então isso não é uma coisa impossível de acontecer. Mas logo depois, voltando ao anime, chega o rei. Aparece o rei, o cara que teoricamente era pra estar mandando nessa geringonça toda. E ele já chega puto com esse príncipe idiota e fala assim, aqui,
Você tá maluco? Eu ouvi dizer que a Mia tá avisando que vai ter uma calamidade aqui. Que vai ter um problema muito sério. E você não está acreditando. Além do que, você vendeu a filha. Você deixou ela embora. Aí ele fala, pai, mas veja bem, não foi só culpa minha. Ela também quis ir embora. Aí o rei falou, mas não era sua obrigação como príncipe e como marido ter feito ela ficar? Ter dado razões pra ela ficar? Aí ele fica assim e o rei pergunta, tô errado? Ele botou moral ali. Aí ele falou, não pai, ele arregou ali bonito na hora o príncipe. Só que no momento que o rei ia começar a pegar mais informações com a Mia, ele começou a tossir, e a tossir muito porque ele tá bem doente. E aí os cuidadores dele, aqueles súditos dele, que estavam lá, começaram a se preocupar, falaram, pô, pega um remédio pra ele. Aí o outro falou, pô, mas acabou o remédio que a filha tinha deixado. Mas aí ele já sugeriu de pegar então outro remédio feito pelo alquimista. E aí a Mia fala, pera, mas se minha irmã foi embora, eu tenho certeza que ela deixou uma receita, alguma coisa, a fórmula do remédio pro alquimista fazer. O que aconteceu? Onde está essa receita? E aí um daqueles súditos falou que a receita foi por acidente perdida ou queimada ou coisa do tipo. O que obviamente não foi um acidente. E aí a Mia, muito esperta, ela já começou a perceber que tinha algo muito estranho, tinha muitas coincidências estranhas aí, né? A filha ter sido mandada embora quando o rei tá doente, a receita ter sumido, os remédios terem acabado, tava tudo muito suspeito. Aí ela pensou assim, será que a minha irmã não foi mandada embora por causa disso? E aí na hora que ela olha para o príncipe, ela vê uma risadinha maligna dele, indicando que na verdade um dos grandes motivos dele, e talvez o maior motivo para ele ter mandado a filha embora, não foi porque ela não era útil, que ele sabe muito bem que ela era muito útil, foi simplesmente porque ela mantinha o rei vivo. E se ela não tivesse ali, inevitavelmente o rei ia morrer. E como o irmão dele não é participativo e tá meio que preso, ele seria o herdeiro natural. Portanto, o cara é tão maluco, é tão psicopata, que ele mandou ela embora, sem se importar com os sentimentos dela, para que o próprio pai morresse. Olha que cara insano. Aí depois o rei teve que ser levado pra fora, porque ele tava passando muito mal. A Mia, meio que sem saber o que fazer, tentou dar uma última chance pra ele. Ela meio que tentou dar um último rumo, falar assim, cara, vou tentar fazer uma coisa aqui pra ver se esse cara toma tenência. E aí ela pensou, muito espertamente também, em levar ele pras missões junto com ela, pra ele ver o quanto de monstros que tem, como que tá caótica a situação. Então ela, uma baita também de uma manipuladora, uma pessoa que sabe usar o carisma como ninguém, chegou e fez aquela carinha meio de garota amável dela e falou, Alteza, você poderia me acompanhar nas minhas missões amanhã quando eu tô tão insegura? Aí ele, querendo pagar uma de bonzão, aceitou ir. Só que no dia seguinte, logo no início da missão, quando apareceram os primeiros monstros, dá uma olhada no gritinho que o príncipe soltou. E aí? O que vocês acharam? Esse é um gritinho que um líder que vai levar uma nação para o sucesso daria? E se você estivesse à beira de se casar com esse cara, o que vocês achariam? Um baita de um grito de um cara forte e corajoso, não é mesmo? Meu Deus, que orgulho eu sentiria de fazer parte do exército desse príncipe. E ainda, pra ficar pior, pra a situação dele ficar ainda mais humilhante, ele fica se escondendo atrás dos soldados, empurrando os caras, falando, vai, faz alguma coisa, igual uma criança. Aí depois que a Mia eliminou os caras que estavam lá, porque os soldados não mataram ninguém. Vocês podem ver que os soldados daquele reino dele também são um bando de inúteis. Aí depois que ela matou todo mundo, chega o príncipe, numa desculpa muito esfarrapada, e começa a falar assim, então, eu tô com dor de barriga. Eu tô com dor de barriga, cara. Eu tô com dor de barriga e eu tô me sentindo mal. Acho que eu vou embora, tá? Porque eu não tô me sentindo muito bem, não. Aí a Mia fica com uma cara, vocês vão ver, eu vou colocar aqui na tela também, que nem aparece os olhos dela, só bota aquela sombra, que ela tá muito decepcionada, tá muito puta com a situação. Só que aí a Mia, como uma pessoa carismática e uma excelente atriz, volta como se estivesse super na paz. Ai, mas Alteza, você precisa ficar aqui pra conhecer um pouco mais da realidade. Aí ele fala, não dá, tal. Aí ela fala assim, tá, mas como que você vai embora? Você tem um monte de monstro por aqui. Aí já aparece de novo um monte de monstro, ele fica desesperado de novo. E aí que vem o momento mais bizarro, porque ele foi pra trás dela. Ele não só se escondeu atrás dela, como ele empurrou ela em direção aos monstros, cara. Caraca, imagina. Eu queria que assim, seja você, homem, mulher, não interessa. Imagina se você estivesse no corpo da Mia. Pensa que você é a Mia. Que você, teoricamente, vai casar com esse cara. Aí chega o teu marido, o estrume do cara. No meio de uma luta, ele te empurra.
Ah, não, mas por exemplo, a Mia é mais forte, tem poderes. Não podia só ficar atrás dela, não. Ele precisava empurrar ela em direção aos monstros. Cara, aí ela mesma fala, não é possível, cara. Esse maluco joga a própria esposa aos monstros. Não tem cabimento. E ela até pensou no início, ah não, eu fiz a coisa certa chamando ele pra cá, porque ele vai ver o como que tá terrível. Mas não, o cara começou, doidão, começou a culpar a filha, falando que ele tava sendo humilhado e tudo mais. Uns papos sem sentido, uns papos doido. Aí ele até uma hora ameaça a Mia, você vê que ele fala assim, então é melhor você ver como que você fala comigo. Cara, totalmente transtornado. E logo depois o anime dá um corte e mostra duas criaturas que vão ser mais importantes lá no futuro da obra. Que é aquele demônio, um cara meio estiloso até, que é um demônio, que é o Mamon. E também uma garota que pertence à igreja, que foi aquela que cortou a cabeça dele, que é a Erza. Esses dois vão ter as suas importâncias mais pra frente. Mas logo depois o anime corta de novo e volta para o príncipe, que tava lá sozinho se lamentando porque ele passou uma vergonha e um cagaço ali, sem precedentes. E aí ele começa a falar um pouco do passado dele. E ele começa a se lembrar que assim, que quando ele era criança, ele era considerado o prodígio da família, porque o pai dele mora, obviamente, a sair do trono. E aí ele ou o irmão dele iam herdar. Só que o irmão dele era considerado completamente inadequado para ser rei. Então, como ele tinha algum sucesso, como ele tinha algum conhecimento, ele era visto como a esperança. Ele era o centro das atenções, o centro do mundo ali. Só que quando chegou a filha, ele conheceu alguém muito mais capaz do que ele. Porque a filha, sim, ela se dedicava de uma forma sem igual e tem um talento também surreal. Então, perto dela, ele começou a se sentir obsoleto, um cara fraco. Então ele começou a ficar irritado, começou a entrar numa paranoia. E é nesse momento que aparece um nobre, um cara que já apareceu outras vezes, e ele fala uma coisa muito legal. Fala sobre um item que tá lá no reino dele, só que no porão, meio que na parte interna da igreja deste reino, que tem um item que pode dar poder pra ele. E obviamente aquele item que pode dar poder pra ele é o item no qual o Asmodeus, que é o grande perigo desse mundo, ele foi selado. E o cara falou, se você conseguir quebrar o selo, você pode ganhar um poder incrível e ficar muito mais poderoso que a filha, não vai ter ninguém capaz de te combater nisso. Aí, obviamente, o cara ganancioso, ele começou a falar, não, eu quero isso, eu vou fazer isso com certeza. Só que depois mostra que esse cara, ele tava possuído, ele tava sob influência ou possuído por algum demônio que já está arquitetando libertar o Asmodeus. Só que aí depois o anime corta e mostra uma coisa que eu quero destacar da filha. Porque a filha, ela tava pensando na Mia. E vocês viram o que aconteceu na mente dela, né? Que ela imaginou a Mia bonitinha e tal, com aquelas luzes e tudo mais. Só que da segunda vez que ela imaginou, tava tudo ficando escuro. Mostrando meio que a escuridão da mente da Mia. E é aí que o anime corta e vai para uma das partes mais legais. Que essa parte foi de arrepiar. Que foi a conclusão final da Mia. Porque ela começa a se perguntar, cara, eu quero me vingar desse cara. Esse cara, ele fez tanta coisa errada, ele não pode sair impune. Eu quero me vingar dele, eu quero destruir esse cara. Só que, será que eu poderia me chamar de santa depois disso? Porque uma santa, teoricamente, é uma pessoa que tá lá pra ajudar as outras pessoas. Não pra destruir, não pra atacar. E aí ela lembra do porquê que ela quis ser uma santa. Que ela quis ser uma santa por causa da irmã dela, quando a irmã dela salvou ela. Então ela começou a admirar muito a irmã, o poder dela e tal. Enfim, a característica, a personalidade da irmã, tudo mais. Então foi por isso que ela quis ser uma santa. Então assim, ela agora tinha um dilema. Ser a santa que ela sonhava, que é ser igual à irmã, ou cumprir a vingança dela que ela tanto quer. E aí aquela ninjinha, a Himari, ela falou, olha, por mais que você se espere na sua irmã, você não precisa ser igual a ela. Você não é a filha, você é a Mia. Você tem que seguir o seu próprio caminho como santa. E é nesse momento que a Mia até muda a expressão e fala uma das coisas mais épicas desse anime até agora. Se esse ódio for o combustível que move meu coração, mesmo que doa, e por mais que isso me sufoque, eu serei capaz de tudo. Então você vê que ela muda de expressão de novo e fica até com uma expressão meio louca. E diz o seguinte, eu vou fazer acontecer, eu vou quebrar esse cara completamente porque eu sou uma mulher gananciosa que não quer abrir a mão nem de salvar o reino e nem da sua própria vingança. É isso que a Mia Adenauer é. E olha, meus parabéns para a Mia. Porque eu vou dizer, vou até trazer uma reflexão aqui que eu sei que nem todo mundo concorda, mas que eu acho muito bom poder trazer de vez em quando uma coisa um pouquinho além do anime. Que é o seguinte,
Você percebeu que, na verdade, pelo menos pra mim, é minha opinião, mas pra mim, o melhor tipo de pessoa não é o estilo da filha, é o estilo da Mia. Aí você fala, ah, mas como que pode ser? Porque, me diz uma coisa, o que a filha, além de fazer os benefícios dela de santa, como que ela conseguiu resolver o problema do reino? Ela conseguiu tirar o tirano do poder? Ela conseguiu impedir o príncipe de fazer as maldades dele? Não, porque ela é boazinha o tempo inteiro, nunca pensa em vingança, como a própria Mia falou, sempre releva tudo, só que quando você encontra um monstro igual esse príncipe, você tem que liberar os seus monstros internos. A pessoa que mata os seus monstros internos e tenta viver quase numa utopia, como se fosse para ser uma santa, essas pessoas não são capazes, elas não têm forças, elas não têm capacidade mesmo de conseguir liberar um monstro e fazer o que tem que ser feito. Porque quem tem chance de destruir esse príncipe e tirar o tirano do poder, quem tem chance de resolver esse problema é quem consegue liberar os seus monstros, como a Mia. E eu não tô dizendo aqui que você tem que ser um monstro, tem que ser alguém mau, nada disso. Você tem que saber controlar os seus desejos, controlar os seus impulsos perigosos, mas quando você encontra uma figura igual um príncipe desse, você tem que agir. Né? E eu digo assim que a coragem é a maior das qualidades, porque sem ela todas as outras são anuladas. Então, se você não tem coragem e esses monstros internos para combater outras pessoas, você não é a melhor das pessoas. Você seria a melhor das pessoas no céu, onde todo mundo é perfeito. Na Terra, eu acho que a Mia é a pessoa mais adequada, por incrível que pareça. Muita gente pode julgar, falar que não, tem que perdoar sempre, tem que relevar sempre. Eu acho que não. Eu acho que existem limites muito claros ali e às vezes ser igual a Mia, ser forte e buscar uma justiça, mesmo que para isso você tenha que fazer coisas que você não faria em situações normais, ainda assim eu acho que é o modelo mais correto e o modelo mais sábio de manter as coisas. Mas dito isso, o anime finaliza quando a Mia fala do plano dela, que ela quer dar um jeito de trazer aquele outro príncipe, o primeiro príncipe, libertar ele e trazer ele como o sucessor e tirar o babaca ali do príncipe da reta, o que seria um plano bem legal, principalmente se ela fizer isso de uma forma bem cruel, que é o que esse cara merece, sinceramente. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um like aqui e também, só pra não dizer que eu não falei nada sobre o próximo episódio volta pra filha e ela vai ter um encontro com o rei lá de Parnacorta e vai ter um plano pra tentar ajudar esse reino da Mia, não pelo príncipe, mas pela Mia mesmo, que vai envolver a Grace, aquela garotinha que ela tá treinando, e a família dela. Vai ser um episódio legal também, beleza? Então deixa o like aqui se vocês gostaram, dá um hypar porque ajuda demais, deixe seu comentário aqui também sobre a opinião de vocês, que ajuda muito, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo.